Olá, seja muito bem-vindo ao VertaCast, ao podcast que fala sobre a mente humana, essa máquina maravilhosa que nós temos e que tem tantas possibilidades, muitas vezes desconhecidas. Eu sou Tami Lopes, eu sou especialista em programação neurolinguística e neurosemântica. Eu sou Gabriel Lopes e sou especialista em programação neurolinguística. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do conteúdo que ajuda tantas pessoas e que principalmente, transformou a minha vida e a vida do Gabriel também. Então hoje a gente trouxe um tema bem especial, né, Gabriel? Sim. Algo que as pessoas falam muito, mas será que elas pensam um pouco sobre isso? Eu acho que, na verdade, a maior parte das pessoas não falam porque elas não conhecem. Na verdade, não é uma coisa que está muito assim, mas é extremamente importante, extremamente libertador também. Sim. Que é a autorresponsabilidade. Né? Sim. Responsabilidade. Auto tá no de nome. si mesmo, responsabilidade, que vem do responder, né? Sim. Autorresponsabilidade significa que eu respondo por aquilo tudo que eu faço. Consequentemente, eu posso mudar, porque se eu sou responsável, eu consigo mudar. Exatamente. E uma coisa que as pessoas confundem muito também é a responsabilidade, no caso a autorresponsabilidade, com culpa. Nossa, até me arrepia quando você fala isso, Gabriel. Autorresponsabilidade e culpa são duas coisas que podem parecer semelhantes, mas não são. São completamente diferentes, né? É bem interessante o Gabriel trazer isso, porque eu escuto muito. A pessoa fala assim, quando eu falo, e o que depende de você? A pessoa responde para mim, bom, a minha culpa é... Eu falo, não, culpa não, né? Culpa deixa para lá. Culpa, gente, traz uma memória, né, natural isso lá de trás, a gente herdou essa definição. Quem é culpado precisa ser punido. E punição traz sofrimento. E sofrimento traz não merecimento. Então, se você usa essa palavra, já anota aí para tirar do seu vocabulário. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, Gabriel? Isso. Então, assim, a culpa, que nem você falou, ela traz esse desejo inconsciente de punição. E por que ela traz esse desejo? Porque, assim, PNL, Programação Neurolinguística, nós falamos de linguagem. Então, palavras têm poder. Palavras têm significados. E são significados que a gente puxa de uma memória lá atrás, de quando a gente estava começando a aprender a falar. Então, assim, todas as palavras, elas têm um peso, né? Tanto que, assim, vamos colocar um exemplo, por exemplo. Às vezes você está falando com alguém e você brinca e, sei lá, na brincadeira você chama alguém de idiota, por exemplo. É uma palavra, é um insulto super leve para alguns. Para outros tem um peso totalmente diferente, certo? E nesse mesmo princípio, quando a gente entra na palavra culpa, ela tem um peso muito grande por anos e anos de ser usado para se referir a quem cometeu o crime e merece uma punição. Sim. Então, assim, quando você fala que você é culpado por alguma coisa, quando você carrega essa culpa, uma das primeiras coisas que ela faz com você é te paralisar. Você trava. Sim. Né? E é interessante, porque quando você paralisa, você fica onde? Naquele lugar que não está sendo bom. Exatamente. Você fica exatamente no ponto que está te trazendo sofrimento e que está te afastando da sua essência, da sua plenitude, da sua realização. Então, essa paralisação é uma paralisação extremamente prejudicial. Ela tira o teu poder de ação. É como se você literalmente estivesse com as suas mãos e seus pés amarrados e a sua boca amordaçada. Você não consegue fazer nada. E aí, a ideia é, vamos ressignificar isso. Culpa, gente, é um conceito, é algo que não faz parte da vida da gente. Até porque quem atribui culpa a nós, normalmente, na maioria das vezes, somos nós mesmos. Então, como a gente pode se sentenciar dessa forma, sendo culpado por algo? Vamos entender um pouquinho mais? Qual seria o benefício, Gabriel, da gente substituir a palavra culpa por eu sou responsável? Ótima pergunta. Porque assim, da mesma forma que a culpa, ela te paralisa, a responsabilidade te puxa para a ação. Porque quando você é responsável por alguma coisa, você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa a respeito daquilo. Então, assim, quando você fala, eu sou responsável por alguma coisa,
você vai se levantar, você vai agir, você vai resolver aquilo. Tá no seu poder. Tá no seu poder, exatamente, tá no seu poder, tá na sua capacidade. E a culpa é o contrário, né? Exatamente. Tira o poder. E é bem interessante. Um outro ponto que eu acho que a culpa traz é essa coisa do isolamento. Quando a pessoa carrega uma certa culpa, por qualquer... Assim, eu falo por qualquer razão que seja, porque muitas vezes existe o sentimento de culpa, mas não existe nem a consciência do que de fato é essa culpa. É só uma sensação. Quando a pessoa faz isso, se ela é culpada, ela não quer que os outros descubram que ela é culpada. Sim. Naturalmente, em algumas situações, não todas, né? A pessoa se isola das outras pessoas. E ela começa a criar um mundo só dela de solidão. Sim. E é uma solidão que não é aquela solidão de você estar bem com você mesmo. Porque você está do seu lado, de uma posição de culpado, de uma posição de alguém que não merece. Isso é péssimo, né? Sim, é a questão do autopunição, né? Você tá se punindo quando você faz isso daí. E a culpa, ela também traz uma série de emoções que elas são bem limitantes, que nem a Tami falou. Vergonha é uma delas. Você sente vergonha do que você fez ou daquilo que você é culpado por. O que não sabe nem o que fez, E às vezes né? você nem sabe nem o que fez, né? Porque muitas vezes a gente fala culpa, mas é uma culpa, sei lá, uma coisa... Sensorial. Sensorial, exatamente. Não tem uma motivo. definição. Não tem um motivo. Ela veio, às vezes, por criação, ela, às vezes, por um sistema na família. Sim. Então, você se sente culpado porque alguém na sua família se sentia culpado e você pegou isso dela. Isso daí acontece, tá, gente? Pode ser de mãe, pode ser de pai, pode ser de um tio que é afastado da família. Isso daí acontece. Sim. Né? E você fica ali, naquela posição totalmente travado, totalmente isolado. E a responsabilidade é exatamente o contrário. Sim. Porque vamos usar o mesmo exemplo, vamos colocar assim, você pegou uma culpa, entre aspas, daquele tio que se isolou. Quando você pega uma responsabilidade, não por ele, tá? Mas Sim. para com ele ou para com a posição dele na família, você vai fazer o quê? Você não vai se isolar, você vai tentar puxar essa pessoa para perto. Você vai tentar fazer diferente. Ou melhor, você vai se aproximar também dessa pessoa, Sim. olhando para essa pessoa com respeito. Exatamente, exatamente. E aí você se dá permissão para fazer diferente. Permissão é a palavra perfeita, Sim. porque a responsabilidade, ela traz uma consciência para você de que você pode escolher. Tá na sua responsabilidade, tá no seu controle, se você vai fazer alguma coisa ou não. E aí você escolhe sim ou não. Então, você ganha uma escolha. Quando você assume a responsabilidade, de repente não é uma coisa sendo imposta, é uma escolha. Sim. E isso deixa tudo muito mais leve. E continuando nessa sensação, né, da culpa, porque, lembra, ela é uma sensação, é um sentimento, muitas vezes não tem uma explicação. A nossa mente tende a justificar o porquê desse sentimento. Sim. E, naturalmente, você tem pensamentos involuntários, né, Gabriel? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Então, assim, quando a gente fala... De novo, a responsabilidade do que nós somos capazes e que a gente controla. Muitas das coisas que eu ouço bastante em consultório é mas eu não consigo controlar meus pensamentos. Eles vêm para mim assim e tudo bem mesmo, porque isso daí acontece, são pensamentos involuntários, nós temos, todo mundo tem. É engraçado a gente pensar isso daí, porque da mesma forma que a gente não escolhe quando o nosso coração vai bater, a gente não escolhe quando o nosso estômago vai funcionar. O nosso cérebro ele é um órgão independente também. Então, a gente não escolhe quando ele vai criar um pensamento. Ele está no inconsciente. Ele está no inconsciente, exatamente. Isso. O que a gente consegue controlar é justamente o que a gente vai fazer a respeito daquele pensamento. E como nós vamos reagir perante ele. E pegando isso, Gabriel, você usou a palavra, né? Controlar nossos pensamentos, que é muito diferente de conter. Sim. Controlar significa você estar no comando. Sim. Vem o pensamento, ok, você olha, entre aspas, para esse pensamento, né? Entende o motivo que ele está aí, porque tem um motivo. Sim. Normalmente tem uma intenção positiva da sua mente inconsciente em trazer esse registro para você. Quando você não briga com o pensamento, não tenta jogar ele para baixo do tapete, simplesmente você para um minutinho, vai para algum cantinho, escuta o pensamento e fala, ok, qual é a intenção positiva desse pensamento vir à minha mente? Qual é o ganho? O que de valor vai trazer para mim? A pessoa vai se surpreender, Gabriel. Muitas vezes vem a palavra, né? Proteção, segurança, para que eu possa me prevenir de alguma coisa, para que eu possa garantir. Então, assim, tem uma intenção. Quando você entende isso, você
para de brigar com seus pensamentos e você vai ter eles Exatamente. como aliados. Olha que legal, gente. A sua mente inconsciente vai entender que pode conversar com você de forma, entre aspas, consciente. E aí você pode transformar esses pensamentos sabotadores em impulsionadores na tua vida. Isso não vale a pena? E aí, Gabi? Além disso daí, né, nós temos a toda parte das nossas emoções, que são outras coisas que as pessoas falam que a gente não controla, né? Mas a gente já falou isso em alguns podcasts passados, né? Mas E vale a pena vale repetir. vale a pena repetir um pouquinho isso daí. E o que que são emoções? Né? Uhum. Emoção nada mais é do que um sintoma. É a diferença que a gente tem da expectativa do que está na nossa cabeça com a realidade. E aí pode ser uma emoção boa ou ruim, entre aspas. Quando você entende que ela é só um sintoma, de repente ela não tem mais controle sobre você. Você consegue olhar, você consegue reconhecer, isso é importante, reconhecer a sua emoção, Sim. aceitar que ela está ali e controlar o que você vai fazer a respeito dela. Porque da mesma forma que você não controla, se você bater a mão na quina da mesa, vai doer e você não controla porque é uma resposta, Dói. um sintoma, dói, a sua emoção é da mesma forma. Acontece um evento, você filtra ele, vem a emoção. Aí você escolhe se você vai gritar, se você vai pensar, se você vai retrair, se você vai... Da mesma forma, se você Você bater a vai mão. dizer assim, interessante. 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 E ter tempo de pensar e buscar qual a melhor forma de agir nessa situação. Exatamente. E é bem interessante a gente falar de emoções, Gabriel. A gente está falando de responsabilidade. Olha como as duas coisas estão intimamente ligadas. Porque a responsabilidade, ela traz para você, inclusive, o poder sobre o que você sente, o que você pensa, o que você fala e o que você age. Esses são 4 poderes pessoais, né? Segundo a neurosemântica, que cada um de nós tem. Ninguém tem como entrar na sua mente e fazer você sentir o que a pessoa quer. Não tem como fazer você pensar o que a pessoa quer que você pense. Não dá. Falar e agir já são externos, mas ainda assim, você só vai falar algo se você decidir falar. Você só vai fazer algo se você decidir fazer. E eu escuto às vezes assim, mas eu tenho que fazer, porque senão, ótimo. Senão o que especificamente? Aí a pessoa vai pensar, às vezes, se não nada. A maioria das às vezes... vezes... Não, e às vezes até, tipo, eu não quero mais fazer determinada coisa no meu trabalho. E aí faz parte do trabalho da pessoa. Então você escolheu fazer, você não está sendo obrigado. Porque você não é obrigado a se manter nesse trabalho. Você pode procurar onde você tem que fazer outras coisas. Sim. Mas aí é um outro assunto que a gente pode trazer, tá? Exatamente. Mas num primeiro momento, vamos falar fortemente sobre isso. Pensar e sentir são internos. Falar e agir são externos. E os 4 são poderes pessoais que você tem. Comece a tomar posse disso. Sim. Comece a trazer para você no seu dia a dia essa capacidade que você tem de escolha. Escolher o que você quer pensar, o que você quer sentir, o que você quer falar e como você quer agir. E a partir daí, com a responsabilidade, que é responsável pela habilidade de fazer algo, você vai fazer escolhas mais conscientes. Tanto externamente como internamente, né? Porque às vezes você não precisa falar, basta que você entre em contato com algo, né? Eu escolho, né, por exemplo, transformar aquilo que antes era uma culpa em responsabilidade, sair do sofrimento e ir em direção à ação. E eu faço um plano para isso. Eu busco ferramentas que vão trazer esse movimento para que eu possa promover as mudanças que eu quero na minha vida. Exatamente. E assim, a PNL nada mais é do que a oportunidade das pessoas enxergarem as escolhas que elas têm, né? E esse assunto que a gente está conversando hoje é tudo sobre isso, sobre as escolhas que você tem. E como a gente frequentemente abre mão dessas escolhas e dá esse poder para outras pessoas. Porque outra coisa que eu também ouço muito, porque o meu chefe me faz ficar irritado. Meu chefe me faz ficar triste. Quem está no poder? Quem está no poder é o chefe. É o seu chefe, é a sua mãe, é o seu, sabe, o seu padrasto. É o trânsito, é o trânsito, entendeu? Como seria falar diferente, Gabriel? Como seria falar diferente? Eu me irrito. Eu me irrito, exatamente. Com a atitude do meu chefe. Exatamente. Porque se eu me irrito com a atitude do meu chefe, significa que eu estou no poder. Eu estou promovendo essa irritação. Eu escolho, por exemplo, permanecer tranquilo diante de qualquer comportamento. Eu escolho ficar centrado. Sim. Eu escolho questionar com muito respeito alguma situação, então eu tenho escolha. E assim, de novo,
emoções são sintomas, tá? Sim. Então, às vezes, o seu chefe gritando com você, seu padrasto gritando com você, vai gerar aquela irritação. E tudo bem você escolher ficar irritado naquele momento, Mas por mas escolha. por escolha. Porque lembra, é um sintoma. Se você briga com um sintoma, ele não vai embora. Não, e olha que interessante, né? Quando você fala escolher ficar irritado, e aí se pergunte, eu escolho de fato ficar irritado? Ou eu estou sem opção, por isso que eu estou ficando irritado? A irritação, gente, ela é uma emoção derivada, uma emoção que vem da raiva, que é a emoção primária. A raiva, enquanto emoção primária, não é ruim. Ela só te avisa que você está sendo desrespeitado em algum dos seus valores. A irritação são os significados que você começa a colocar sobre a raiva. E aí você começa, sabe aquele diálogo interno, aquela vozinha que fica, porque você permite ele fazer isso com você? Porque você não podia fazer isso? Porque ele pensa que você, sabe aquela blá, 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 aqui dentro? Então, isso daí é que te traz a irritação. Ao passo que se você fala, ok, eu me senti desrespeitado, o que eu posso fazer a partir disso para me sentir respeitado novamente? E aí eu vou até fazer uma pergunta para trazer reflexão. Você se respeita de verdade? Você respeita os seus valores? Você se respeita no sentido do seu corpo, do seu sono, da sua alimentação, das coisas básicas? A vida te trata como você se trata. Então, se você quer realmente ser respeitado pelas outras pessoas, comece a respeitando por si mesmo. Sim, isso daí é muito importante, né? Porque assim, se você não se respeita, como é que você vai inspirar as pessoas a te respeitarem? Sim. Tem uma frase bem interessante que fala assim, se você quer aprender a amar, comece com você mesmo. Sim. E o respeito é igualzinho, se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Por que eles deveriam, se você mesmo não faz? Sim. E olha que interessante, as pessoas falam, mas eu respeito todo mundo. Será que respeita? Quando você critica uma pessoa internamente e não se posiciona, você está respeitando essa pessoa? Ou você está julgando essa pessoa? Sem buscar nenhum caminho para a solução e fica preso no problema. Quando você respeita o outro, sabe, com educação, com empatia, você pode devagarzinho ir trazendo situações, questionamentos que talvez vão ajudar o outro a perceber, porque a outra pessoa nem percebe. Não. Nem percebe também. Não, mas ela sente, né? Sim, Ela ela sente quando sente. está sendo desrespeitada mesmo. Porque assim, 90% da nossa comunicação é não verbal. Na hora que você Né? está Na falando, hora que as você tá palavras são falando. importantes, As palavras tá, são gente? importantes, Mas o não mas, verbal também, né? Então, tom de voz, mas até quando a gente não está falando. Microexpressões, Gabriel. Microexpressões. A gente conscientemente não pega, mas o nosso inconsciente percebe. Sim. Microexpressões que o outro identifica e que recebe isso como um sinal. E aí é aquela coisa, né? É uma conversa de inconsciente para inconsciente. Você acha que está lá no controle Exatamente. e não está, porque você não consegue. Então, se você quer realmente ter uma conversa respeitosa com alguém, ter autorresponsabilidade, busque um sentimento congruente. Sim. Busque falar primeiro com você, para que você fique bem internamente. E a partir daí você consegue ter a autorresponsabilidade. Uhum. E outra coisa que a gente pode até voltar um pouquinho quando a gente está falando de irritação, né? Tal pessoa me irrita ou... isso daí é um motivo também que eu percebo muito acontecendo, é porque as pessoas não sabem diferenciar exatamente o que a gente falou bem no comecinho do podcast, né? A responsabilidade por e responsabilidade para com. É um dos maiores motivos do porquê eu vejo, às vezes, pais e mães ficando irritados com os filhos. O filho me irrita, mas você não é responsável por ele. Você é responsável para com exceção ele. quando é criança pequenininha. Ah, tá, gente? claro. A gente tá falando assim, eu tô falando de filho já, sabe, 13 anos pra cima, 14 anos pra cima. E é bem legal isso, porque é uma fronteira, e não é só com o filho, Gabriel, é uma fronteira entre até onde vai a minha responsabilidade e onde começa a responsabilidade da outra pessoa. Porque essa moda de autorresponsabilidade veio e as pessoas não entenderam exatamente o que é. A autorresponsabilidade é a consciência de que eu realmente sou responsável só por aquilo que está no meu poder. Eu não consigo ser responsável para que o outro seja feliz. Isso é dele. Eu sou responsável, por exemplo, quando eu estou dando um treinamento. Eu sou responsável por entregar o conteúdo, mas eu não posso me responsabilizar pelo que as pessoas vão fazer a partir dali. Se ela sair do curso, achou lindo, maravilhoso, guardar a apostila e nunca mais pensar naquilo, a responsabilidade não é minha. Eu entreguei o material, eu expliquei, eu passei o conteúdo, a partir daí eu confio que aquela pessoa que está na minha frente vai levar adiante esse ensinamento para a vida dela. Porque se ela não trouxer para a vida, não vai adiantar.
Vou dar um exemplo bem simples, né? Um curso de natação. Você vai lá, faz a aula bonitinho, saiu de lá, nunca mais entrou numa piscina. Você vai conseguir nadar bem? Não, você vai esquecer até como é que faz a técnica. Você pode lembrar como prende a respiração, alguma coisa assim, mas você vai esquecer. Então, é importante quando você faz um treinamento, seja com a Verto ou qualquer outro treinamento, leve para a prática. Se você ficar só no impacto emocional e não trouxer isso para o seu dia a dia, aquilo vai se perder. É uma semente que você jogou num terreno pedregoso que não vai conseguir criar raiz, consequentemente não vai brotar. Então, cuide dessas sementinhas que você põe na tua vida para que realmente elas possam brotar, que elas possam crescer, que elas possam se tornar árvores e até florestas para você poder ter uma vida legal, né? Uma vida que você escolheu. E aí, Gabriel, pegando todo esse assunto que a gente falou até agora, todos esses pontos, né? Isso é rico demais. Né? Sim. Isso é algo assim que dá para ficar falando horas, né? Com vários exemplos. Mas eu acho que o pessoal que está ouvindo o podcast gosta de bastante objetividade, porque são pessoas que às vezes estão no trânsito. Então eu quero deixar um recado bem profundo para essas pessoas. Avalie. Como é que está o seu dia? Quando você chega no final do dia na sua casa, faça uma pausa. Perceba se você está naquele dia que você fala, ai, não aguento mais. Algo não está bem se você estiver dessa forma. Se você chegar esgotado desse jeito na sua casa, provavelmente você está carregando responsabilidades que não são suas. E aí a sua autorresponsabilidade entraria onde? Em começar a delegar, em começar a diferenciar o que é seu e o que não é seu. A gente quer, muitas vezes por amor, por comprometimento, por responsabilidade, a gente quer abraçar tudo. E no trabalho acontece muito isso. E aí você traz para você tarefas, decisões que não são suas. E não é fácil mudar isso, gente, porque a gente deixa as pessoas mal acostumadas, né? As pessoas acostumam vir perguntar e você ir responder. Se você começar a responder com perguntas, você vai começar a educar as pessoas para que elas também sejam responsáveis. No primeiro momento vai te dar mais trabalho, eu vou até avisar. Mas eu diria que em pouquíssimo tempo as pessoas, antes de te perguntarem, já vão perguntar para si mesmas. E você vai começar a treinar as pessoas que trabalham com você a encontrar as próprias soluções. E tem uma frase do Fritz Perls que eu adoro, que ele fala assim, a verdade só é tolerada quando vem de dentro. Se você faz perguntas e a pessoa responde, consequentemente, o que vai acontecer? Essa verdade veio de dentro da pessoa. Vai ser muito mais produtivo. Eu falei no trabalho, né? Mas em casa também. Com certeza. Em Isso casa que eu tava também, pensando também. família, né? Filhos, pai, mãe. Quantas vezes, por amor, você acaba fazendo as coisas pelos seus pais, acreditando que eles não são capazes de fazer, mas eles são. Eles são capazes de muito mais do que você imagina. Não, são os Então, pais, né? Também quando é questão de filhos, irmãos, né? Tem gente que, né? por amor, né? Trouxe a família inteira para a mochilinha aqui, eu falo, carrega nas costas. Então, comece a devolver para as pessoas. E eu vou falar algo que talvez as pessoas não tenham pensado, mas as pessoas têm o direito de se desenvolver, assim como você está se desenvolvendo. Então, comece a fazer perguntas e permita que as pessoas façam por elas mesmas, porque talvez elas errem, sim, mas não tem problema, parte do aprendizado é o erro. Quantas vezes a gente caiu quando era criança até aprender a andar? Exatamente. Se a pessoa não tivesse deixado a gente cair, talvez a gente não andasse hoje. Então, vamos começar a colocar em prática. Autorresponsabilidade significa assumir aquilo que realmente pertence a mim, que só depende de mim e que eu tenho poder de decisão. Eu posso influenciar positivamente as pessoas, mas eu não posso decidir por elas e nem fazer por elas. Isso não é justo com as outras pessoas e não é justo com você também. Você se sobrecarrega, a outra pessoa não se desenvolve. Então, a partir de hoje, só fazendo um resumo, né? Substitua a culpa pela responsabilidade. Defina muito bem até onde é a sua responsabilidade e onde começa a da outra pessoa. Tenho certeza que você seguindo esses pequenos passos, você vai conseguir ganhos imensos na sua vida e provavelmente o seu dia vai ser mais produtivo e você vai estar muito mais inteiro quando chegar em casa, não é mesmo? Exatamente. E você quer deixar um recado pro pessoal, Gabriel, agora? Eu acho que você já resumiu tudo perfeitamente. Como é que a autorresponsabilidade funciona, como é que a diferença culpa, responsabilidade e como é que isso daí afeta as nossas vidas, né? E como é que a gente faz para poder ajudar os outros a se desenvolver. Sim.
E se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, mande perguntas no nosso Instagram, tá? @vertadesenvolvimento. A gente vai gostar muito de compartilhar algumas respostas através dos nossos vídeos ou até aqui no podcast e nos outros episódios. Com certeza, com Ok? certeza. Eu quero agradecer, então, a presença do Gabriel aqui comigo, né? Muito bom poder trocar informações, trocar figurinhas aqui, compartilhar com vocês. Agradecer por vocês estarem nos ouvindo, agradecer esse espaço, né, que proporciona para a gente uma maneira aconchegante da gente gravar esse podcast, e eu me sinto em casa aqui, o Espaço Mind. Então, gente, ficamos aqui e desejo uma ótima semana para vocês. Até o próximo episódio. Até o próximo.